Bom dia! Hoje nós vamos estudar os pronomes e a coesão nas páginas 60 e 61 no livro de língua portuguesa. Nós iniciaremos com uma análise da charge de Duque. É uma técnica que eu gosto bastante de usar na sala de aula quando nós vamos estudar charges ou histórias em quadrinhos, é analisar primeiro as linguagens que estão presentes nelas. Se é a não verbal, a verbal ou a mista. E nós vamos fazer nessa ordem. Primeiro a linguagem não verbal e depois a linguagem verbal. A linguagem de duas mulheres, elas duas estão tomando provavelmente um chá da tarde e devem ser amigas. Bem aqui ao lado nós temos o que parece ser um monstro, só que esse monstro ele tá um pouco como se fosse um zumbi, né? E vestido em um short e usando um boné. Vamos ver agora o que a linguagem verbal, que é o que está escrito, tem a nos dizer sobre esta charge. Nunca disse não para meu filho. Sempre deixei ele ter o que queria e fazer o que queria. Hoje é um adolescente muito bem criado. Queria muito conhecê-lo. Ele está bem aí, atrás de você. Agora que nós já vimos os tipos de linguagem utilizadas na charge, que é a linguagem mista, linguagem verbal e não verbal simultaneamente, vamos agora resolver as questões da análise linguística. Primeira questão. No cartoon, a mãe afirma que seu filho é um adolescente muito bem criado. É isso que a linguagem não verbal sugere? 5 segundos para vocês responderem. Exatamente, a resposta certa é não. A linguagem não verbal sugere que, na verdade, o filho dela se transformou em um monstro, então ele não foi bem criado. Segunda questão. Para responder à questão acima, você teve de analisar a imagem, isto é, a linguagem não verbal, e percebeu que o jovem de quem as mulheres falam não se transformou em um adolescente, digamos, comum. Por que isso aconteceu? Isso mesmo, porque a mãe nunca lhe disse não. Então o filho foi criado desde a infância com muita liberdade. Então a resposta é porque a mãe nunca lhe disse não. Terceira questão. No primeiro balão do cartoon encontramos a seguinte fala: Nunca disse não para meu filho. Sempre deixei ele ter o que queria e fazer o que queria. Letra A. Como se classifica a palavra destacada nessa fala? Ele se classifica como pronome pessoal e exerce a função de identificar a pessoa do discurso. No caso, ele se classifica como terceira pessoa, ou seja, a pessoa de quem se fala. Além de ele, nós temos ela, eles e elas. Lembrando que nos atos comunicativos nós temos ainda a primeira e a segunda pessoa. A primeira pessoa é a pessoa que fala e é identificada pelos pronomes eu e nós. A segunda pessoa, que é a pessoa com quem se fala, nós identificamos pelos pronomes tu ou vós. Vós, na verdade, é um pronome que a gente não utiliza mais. Só que o tu é um pronome que a gente consegue observar ainda em várias regiões do Brasil, inclusive aqui na nossa. Nós utilizamos muito tu em situações informais. Ou pronomes de tratamento, como você, Vossa Excelência, Vossa Santidade. Letra B. Muitas palavras desempenham o papel de fazer referência às coisas do mundo que transformamos em assunto de nossas comunicações. No texto, qual é o referente da palavra ele? Exatamente. O referente do pronome pessoal, ele é meu filho.
Essa técnica é chamada de referenciação e é utilizada para evitar palavras ou expressões desnecessárias dentro de um texto. Observe. Nunca disse não para meu filho. Sempre deixei ele ter o que queria. Aqui a gente consegue perceber melhor o processo de referenciação, que é um processo que facilita muito a escrita. A partir dele, a gente vai evitar muitas repetições, o nosso texto vai ficar bem mais organizado. Aqui, o pronome pessoal, ele, retomou o termo meu filho, e isso contribui muito para a coesão textual. Depois desta análise linguística, respondam as questões das páginas 62 a 65 e enviem para mim pelo próprio aplicativo.